Boa tarde, galera. Tudo bem? Pessoal, antes de eu entrar na postagem da semana e dizer o que eu tenho para passar em termos de conteúdo para vocês, eu queria lembrar a importância de vocês estarem lendo, estudando as postagens, realizando os exercícios, tá? Os questionários, os formulários e, sobretudo, estarem se exercitando, que é o nosso foco principal. Tá? A gente, desde o início das postagens, vem estudando sobre a importância do exercício físico para a saúde, tá? E o quão prejudicial em termos de saúde pública é a inatividade física, considerando o momento que a gente está, que tende a nos levar a uma rotina menos ativa, a gente vem realizando, tá, os exercícios, a gente vem conscientizando, estudando os conceitos. Então, primeiro a gente entendeu a importância do exercício físico, né, em termos de saúde individual e saúde pública. A gente estudou sobre os componentes da aptidão física, tá, que a gente visa manter ou desenvolver com esses exercícios e como que isso está relacionado à saúde. Tá? E hoje, para que a gente fundamente ainda mais a nossa prática, eu trago para vocês, né, nós da Educação Física trazemos os princípios do treinamento, ou seja, os princípios que regem, que norteiam essa proposta de exercício físico que a gente vem realizando junto. Então, pessoal, eu começo aqui pelo princípio da individualidade biológica, tá? Talvez o mais importante dos princípios. O que quer dizer, o que nos traz esse princípio? Que cada um de nós traz consigo uma bagagem genética. Tá? Ou seja, cada um de nós somos diferentes uns dos outros e os exercícios geram impactos no nosso organismo diferentes uns dos outros. Ou seja, mesmos estímulos, mesmos exercícios geram adaptações distintas em função das individualidades biológicas de cada um. Tá? Então, quando a gente nasce, a gente tem características inatas, tem características genéticas que são só nossas e dessa forma a gente vai responder e reagir de maneira diferente ao exercício. Então, pessoal, a partir desse princípio, tá, a gente entende, por exemplo, a importância daquela escala de percepção subjetiva do esforço que a gente vem utilizando. Tá? Por quê? Porque aí eu consigo me classificar individualmente em relação ao que eu estou sentindo durante aquele exercício. Tá? Então, por exemplo, quando eu sugiro para vocês a gente realizar determinado exercício em intensidade moderada, né, que vai corresponder ali entre 5, 6 na escala de percepção subjetiva de esforço, cada um sente individualmente essa intensidade. Tá? Então, por exemplo, eu para chegar numa intensidade moderada, vamos supor que eu precise de ficar 2 minutos fazendo uma corrida estacionária numa determinada intensidade. Vai ter um colega, um outro indivíduo, que em 1 minuto fazendo aquela atividade já vai atingir a percepção subjetiva do esforço, né, em relação à intensidade, já vai sentir aquilo que eu fui sentir com 2 minutos. Né? Então, eu relembro aquela orientação que eu dei, que eu sempre falo durante as aulas síncronas, que é de quando eu atinjo, tá, a intensidade proposta e eu percebo que eu estou ultrapassando aquele ponto, é a hora de eu diminuir a intensidade ou até dar uma parada. Tá? Por que isso? Porque nós somos biologicamente diferentes um do outro em função da nossa carga genética. Um outro princípio é o princípio da adaptação. Esse princípio do treinamento, tá, ele é com base na teoria da síndrome geral da adaptação, que foi uma teoria desenvolvida por um pesquisador chamado Seeley, que ele percebeu que todo estímulo, tá, ele gera adaptações ao organismo. E para a gente é muito importante a gente entender isso, tá? Porque aqui, por exemplo, um estímulo aqui nada mais é do que para a gente um exercício, tá? Ou vamos entender esse estímulo aqui como uma série de exercícios, né? Nós temos 3 séries propostas para realizar durante a semana, né? Mais 2 dias de alongamento. Então vamos entender aqui como dia 1.
Então a gente fez a série do dia 1, isso gera uma fadiga, um estresse no nosso organismo, tá? E aí a partir disso vai ter uma reação no meu organismo para tentar me adaptar a esse estímulo. E se eu descansar, e aí aqui eu entendo descanso como dormir cedo e ter boas horas de sono durante a noite, se alimentar bem, fazer as principais refeições do dia ricas em alimentos, digamos assim, saudáveis, né? Uma alimentação balanceada em relação às fibras, os carboidratos, gorduras, proteínas, ter uma vida saudável de maneira geral. Depois desse estímulo, depois dessa fadiga, e eu recupero, eu tendo a estar em relação ao meu condicionamento físico igual ou superior ao nível anterior. Então, se eu fiz o treinamento, fiz a sessão de exercícios, quando eu descanso, meu condicionamento vai estar igual ou superior ao inicial. E assim, por conseguinte, e assim ao longo do tempo. Então, pessoal, o princípio da adaptação é muito importante para a gente conseguir entender, tá, o que acontece com o nosso organismo em relação à resposta aos exercícios. E aí, em seguida, a gente vem o princípio da sobrecarga, que está intimamente ligado ao entendimento do princípio anterior que eu falei, que é o da adaptação. Por exemplo, eu entendo aqui o estímulo como uma sobrecarga que eu dou no meu organismo, né? Então, quando eu tenho uma sobrecarga, naturalmente eu vou ter uma supercompensação, tá? Então, esse é o princípio da sobrecarga, que está dentro do princípio da adaptação. Só que isso vai acontecendo ao longo dos dias e das semanas. Então, olha só, eu tenho um estímulo, um estresse, partindo-se de uma recuperação adequada, aquela que eu falei que a gente precisa dormir bem, se alimentar bem, tá? Descansar, eu vou estar com o nível de condicionamento físico igual ou superior ao anterior. E partindo-se para novos estímulos, eu vou progressivamente obtendo os ganhos de rendimento, ganhos no condicionamento físico. E aí, pessoal, vamos entender condicionamento físico como aquela capacidade de enfrentar as adversidades, as barreiras, as dificuldades impostas pelo dia a dia, pelas coisas que a gente precisa na vida, sejam da nossa casa, do nosso universo esportivo, né? Seja do nosso universo diário, digamos assim, tá? Então, o princípio da supercompensação é nada mais do que o princípio da sobrecarga e supercompensação, tá? Então, a partir de sobrecarga, eu descanso e supercompenso, melhorando o meu nível de condicionamento físico, tá? Dentro dos entendimentos da teoria geral da síndrome da adaptação. Um outro princípio importante, pessoal, é o princípio da progressão, ou seja, os estímulos eles devem aumentar progressivamente, tá? Então, um exemplo disso, da nossa proposta, tá? Após entender a importância da atividade física e os riscos da inatividade física, no nosso primeiro encontro síncrono, a gente começou a movimentar o corpo no sentido de ficar em pé, né? Sair de uma posição de sentada ou encostada, que é algo que a gente vem ficando bastante em função, né, dessa rotina prejudicada que a gente está. Então a gente começou, a partir disso, fizemos pequenos exercícios de alongamento. Depois a gente foi aprendendo os exercícios e fazendo a realização de uma série de determinados exercícios específicos. E aí depois a gente começou a já entrar e fazer a série completa, que é o que a gente vai pretende, né, ir fazendo, ir modificando e aumentando ao longo do ano. Então, pessoal, o princípio da progressão é basicamente isso, a gente começar com estímulos mais fracos e ir progredindo. E aí aqui eu novamente lembro a importância da escala de percepção subjetiva de esforço, né? Porque, por exemplo, um aluno que não começou progressivamente do início, tá, e já vai realizar uma série, na verdade, quando ele se baseia na percepção subjetiva individual de esforço,
ele impede que haja uma sobrecarga, tá? Maior do que aquilo que ele aguenta. Então, se eu estiver me baseando naquela escala, tá? Eu vou estar minimizando impactos negativos do exercício e podendo assim progressivamente obter meus ganhos, tá? Em relação à continuidade, pessoal, é importante que eu não dê intervalos maiores que 2 dias entre os exercícios, porque senão eu começo a destrenar. Quer ver? Olha só, vamos de novo aqui voltar nessa ilustração. Vamos considerar aqui, ó, esses números aqui embaixo como dias. Então, dia 1, dia 2, dia 3 e dia 4. Então, pessoal, aqui, olha, vamos pensar na série 2 agora. Então, realizamos a série 2 de exercícios, tá? Cansamos, fiquei fadigado, descansei ao longo do dia, tá? Dormi, acordei, me alimentei bem, recuperei e estou com o meu nível de condicionamento melhor do que aquele ponto anterior. Agora, se eu não der um novo estímulo aqui, eu começo a involuir, tá? O meu organismo, ele, para se manter em equilíbrio, eu começo a perder o que eu ganhei. E aí, a gente, a partir disso, naturalmente entende o princípio abaixo, que é o da reversibilidade. Ou seja, se eu não der continuidade, se eu ficar mais de 2 dias sem me exercitar, eu começo a reverter os ganhos já obtidos, tá? Então isso é o princípio da reversibilidade. Beleza, pessoal? Então, olha só, a gente tem aí 3 séries de exercício propostas, sendo que a gente pode fazer alterações, tá, em função dos nossos conhecimentos. Por exemplo, eu sei que se eu fizer 2 minutos direto de corrida estacionária por 4 séries, isso é eu vou desenvolver minha capacidade cardiorrespiratória. Mas também tem outros exercícios que podem desenvolver isso, não tem? Por exemplo, se eu pedalar ao invés de correr, eu também vou desenvolver capacidade cardiorrespiratória, não vou? Então, eu posso ir ajustando isso em função do meu repertório de exercícios, tá? Mas, então, dando exemplo aqui, a gente tem 3 dias de exercício daquela série planejada e mais 2 numa sessão de alongamento muscular, tá? Que o pessoal da semana passada fez no encontro síncrono e o pessoal dessa semana vai fazer, tá? Então, eu tenho 5 dias de exercício proposto para fazer, tá? Então, pessoal, eu tenho como não dar mais de 2 dias de intervalo entre esses exercícios. Se eu passar de 2 dias de intervalo sem me exercitar, eu sei que eu começo a perder aquilo que eu ganhei, né? A vida é dura. Mas a gente, quando começa a perceber os benefícios que a atividade física traz para nosso estado de humor, tá? Para nossa capacidade funcional de realizar as coisas, para nossa qualidade de vida de maneira geral, o exercício se torna agradável, o nosso corpo começa a sentir falta disso, tá? E dar intervalos maiores que 2 dias já começa a não fazer parte, tá, do nosso hábito, beleza? Interdependência, volume e intensidade, tá? Esse é um princípio extremamente importante, mas que a gente consegue perceber facilmente na prática. Ou seja, quanto mais intenso uma atividade é para o meu organismo, durante menos tempo de duração eu consigo permanecer nela, né? Ou seja, quanto maior a intensidade, quanto mais difícil é a realização de um exercício, por menos tempo eu consigo sustentar aquilo. Ao passo que, quanto mais leve o exercício mais tempo eu consigo manter naquela intensidade, tá? Então existe uma interdependência clara entre essas 2 variáveis metodológicas da prescrição de exercício, que é o volume e a intensidade, né, que a gente já sabe o que é, a gente já estudou quando a gente foi estudar a montagem do planejamento de exercício, né, daquelas séries, e quando a gente falou dos componentes da aptidão física relacionados à saúde, tá? Inclusive, uma das questões, 2, se eu não me engano, questões do formulário,
que é para vocês realizarem, tratam nada mais do que do volume e da intensidade. Seguindo, pessoal, esses princípios aqui que eu falei, né, eles inicialmente foram trazidos pelo professor Manuel Tubino, né, que é um professor em memória, já falecido, que deixou um legado muito importante para a educação física, mas outros princípios foram conceito de outros princípios foram sendo trazidos por outros professores ao longo do tempo, tá? E aí aqui a especificidade, se eu não me engano, o professor Estélio Dantas, que colocou isso como um princípio do treinamento, e que é muito importante, e ele se refere ao seguinte: eu tenho que realizar os exercícios e atividades que estejam intimamente relacionados com meus objetivos. Ou seja, se eu tenho objetivos específicos, a minha atividade tem que atender a eles. Por exemplo, se o nosso objetivo, tá, é manter e desenvolver o nível dos nossos componentes da aptidão física, nos dando condicionamento físico numa perspectiva de saúde, eu não vou conseguir fazer isso com vocês a partir unicamente da leitura de textos, né? Vocês precisam realizar os exercícios, tá? Então, isso é especificidade. É eu realizar, tá, aquilo que eu preciso enquanto objetivo. No universo esportivo, tá, isso é fácil da gente detectar. Por exemplo, um cara que treina natação todo dia, tá, aguenta nadar 10 km por dia, quando ele vai correr em 1, 2 km ele já está morto, sendo que ele tem capacidade cardiorrespiratória para aquilo. Por quê? Porque existe especificidade, tá? Eu desenvolvo aquilo que eu treino, eu desenvolvo aquilo que eu exercito, né? Então, esse princípio, tá, ele é muito importante para a gente. E antes da gente entrar no último, tem o princípio da variabilidade. Ou seja, é interessante eu proporcionar estímulos motores e cognitivos variados, tá? Não só por uma questão psicológica, né, se eu fizer só um exercício aquilo vai se tornar monótono, tá? Mas biologicamente falando, tá? Se eu for pensar a nível de córtex cerebral, tá? Se eu for pensar a nível de terminações nervosas, eu vou perceber que eu vou desenvolver melhor se eu trabalhar uma multivariedade de estímulos. Beleza, pessoal? E por último, que eu considero mais importante, e é o princípio que deve reger primeiramente, a priori, todos os programas de exercício físico, que é o princípio da saúde. Ou seja, tudo isso que a gente está fazendo, que a gente está realizando, claro que eu vou obter benefícios estéticos, claro que eu vou obter benefícios variados, mas o meu objetivo de rendimento, mas o meu objetivo principal é o de saúde. Sobretudo no momento em que a gente está vivendo, que é uma crise na área da saúde. Tá bom, pessoal? Então hoje eu trouxe para vocês os princípios que vem regendo esse nosso programa de exercício, que a gente vem realizando, tá? E com isso gostaria de formar em vocês uma consciência crítica sobre aquilo que a gente está realizando e não só está reproduzindo, tá, os exercícios. Ou seja, a gente está tentando aqui construir, tá, um conhecimento de uma maneira integral. Beleza, pessoal? Nada melhor do que a gente entender aquilo que a gente está fazendo. Show de bola? Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.